É nessa sala aqui, gente, que vai acontecer agora a contagem dos fios da área doadora. A assistente vai olhar aqui atrás da minha cabeça qual é a quantidade de fios que tem para conseguir organizar o implante amanhã, né, o transplante, porque vai tirar daqui e botar aqui onde está faltando. Olha lá, minha gente, Dr. Jonathan, que da equipe do Dr. Thiago, está fazendo a análise da área doadora, né? Isso. Ele tem um software aqui, pode mostrar pra gente, Dr. Jonathan? Que com as fotos que ele está tirando aqui da macareca, ele avalia a quantidade de fios que vão estar disponíveis para fazer o transplante. É transplante ou implante, afinal? Não sei. É um transplante porque nós tira de um lugar para o vamos outro, transportar de um lugar para outro e no final das contas esse folículo vai ser implantado. Então pode falar os dois, dá para falar os dois. Boa. E aí ele vai calcular para a gente a quantidade de fios doadores que eu tenho nesse folículo. Esse é um app nosso, foi uma ideia do chefe, desenvolvido por nossa equipe de TI. E a ideia é fazer um scanner de toda a área disponível doadora, do nosso querido Lucas, isso, que se concentra em regiões temporais e occipitais, e aí nós teremos realmente a quantidade disponível. E é ele baseado mostra na hora? Isso, e é baseado nessa quantidade, Lucas, que o chefe... Olha lá, gente, o Dr. Jonathan está marcando aqui, tá vendo, com a caneta, a área doadora, que é de onde vão ser retirados os fios que vão ser transplantados para a macareca aqui em cima. Olha o topete. E agora, gente, a Camila está raspando careca de vez, porque a cirurgia só pode ser feita raspado, né? Isso. É para facilitar encontrar os folículos, é isso? Para facilitar a extração do Thiago. Aumenta a velocidade de extração e a precisão. Então agora careca de vez, eu vou para casa com essas marcas azuis, por isso eles orientam para trazer um boné para cobrir aqui, para você não sair na rua com esse negócio azul aparecendo. Olha lá, gente, tem um microscópio portátil aqui que está avaliando a área doadora. E olha que interessante, aqui no tablet já aparece o resultado. Isso aqui é a apresentação do scanner da tua área doadora com teu arcabouço folicular. Você vê aqui que tem alguns com 3, né? E a ideia é justamente essa. Cada agrupamento desse é um folículo, tá? E cada folículo pode ter um fio, 2 fios ou 2 hastes como esse. Olha, esse é de um fio. Para trazer finesse, tá? A delicadeza da linha frontal, o chefe utiliza os folículos de uma haste ou um fio. Para cobertura, os de 2 hastes ou os de 3. Para ficar natural. E olha a tecnologia que eles usam aqui, o negócio é legal, hein? Bruto! A qualidade estética é muito boa, né? Não parece que é implante, diferente de outros lugares. É a estrutura médica que ele tem. Cada cirurgia dele é acompanhada por ele, que é cirurgião, por um médico, anestesista e por mais 8 assistentes. Então tem muita gente ali acompanhando para garantir que saia tudo certinho. E os equipamentos também. Ele montou uma estrutura de UTI para fazer implante de cabelo. Com a estrutura médica e técnica ali de aparelhos que ele tem, daria para fazer cirurgia cardíaca. Então tem toda a retaguarda necessária. E se mesmo assim, ele já fez mais de 10 mil cirurgias, nunca precisou, mas se precisar, tem ele ponto ali no prédio e o helicóptero leva direto para o Einstein. Então é toda a segurança necessária. E apesar de eu ter essa fobia, esse pânico de agulha, de procedimentos médicos, eu fico muito mais tranquilo porque eu sei que eu não poderia estar em melhores mãos no mundo inteiro. Ele é quem tem a melhor estrutura para isso. E claro que vários alfãs estão perguntando sobre o preço da cirurgia com o Dr. Thiago Bianco, né, minha gente? Eu não posso falar o valor, até porque o Dr. Thiago não aceita novos pacientes, ele não atende novos pacientes, ele já fechou a agenda há algum tempo. O meu caso foi muita sorte, me indicaram para ele, ele aceitou fazer pessoalmente a minha cirurgia, mas ele não aceita novos pacientes. Então o que ele fez? Ele montou uma clínica nova para isso, chamada Smart Hair, com profissionais treinados por ele, que usam o método dele com a mesma segurança, a mesma qualidade, e com valor, claro, muito mais baixo, né? Porque não é ele diretamente que está fazendo, a equipe dele sai mais ou menos metade do valor e com todo esse padrão de qualidade. Então, para quem tiver interesse, deixar aqui o perfil da Smart Hair para vocês também. E bora, minha gente, esse aqui é o Amastyle para cirurgia, seguindo direitinho a recomendação dos médicos. Calça de moletom para ser bem confortável, por baixo uma meia de compressão, porque vai ser uma cirurgia muito longa, você evita qualquer problema de circulação, e camisa de botão, porque como vai estar tudo operado, machucado aqui em cima, não dá para passar uma camiseta, né? Então tem que ser a camisa de botão que protege a área de cima. É uma malinha aqui com o travesseirinho aquele de avião, sabe? Tipo de classe econômica que a gente usa para proteger no carro, enfim. Esse aqui é o Amastyle de hoje. Chegamos, minha gente.
Chegamos aqui na clínica agora. É hora da nossa cirurgia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. E aí? E olha lá, minha gente, essa aqui é a sala. Aqui é para depois da cirurgia, né? Isso. Depois da cirurgia, então, vou repousar aqui. E olha que bacana, super, obrigado. Super completa. Aqui, espaço para a mamãe. Aqui todos os aparelhos aqui de suporte, mas aqui não é onde vai acontecer a cirurgia, aqui é pro pós-cirúrgico. Agora a gente já coloquei esse avental aqui, que é o avental usado para cirurgia, e ainda tem algumas etapas antes do procedimento começar. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Olha lá, minha gente, já tô com o Dr. Thiago Bianco aqui. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos no papo antes da cirurgia e ó, ele tá fazendo as marcações aqui de como vai ser o desenho do hairline, se chamam, né? Exato, é a parte principal, assim, porque uma vez que a hairline está pronta, porque é o momento que o paciente vai ver e o momento que você tem para fazer essa percepção do que incomoda o paciente, porque é importante. É claro, é diferente de uma lei de comércio geral que, assim, o cliente tem sempre razão. Se você pedir algumas coisas bizarras, eu não vou fazer. Eu me valo do direito e falo assim, Lucão, eu não vou fazer porque meu negócio aqui é te proteger também. Não posso fazer uma coisa que fique bizarra. Tá? Não é porque, dá para fazer a linha aqui? Cara, dá para fazer qualquer coisa. A questão é o quê? Vai ficar ridículo, né? E o paciente às vezes não tem a percepção, tipo, fala para um arquiteto, constrói minha casa 1000 metros sem coluna. Não, deixa vai cair na sua família. Não interessa, eu quero. Se o cara construir, ele tá errado, porque o profissional é ele. Perfeito. Então a gente tem limites que não pode passar, mas tem situações que a gente pode, assim, abrir mão de algumas coisas para deixar o paciente mais satisfeito, entendeu? Mas buscando o quê? Que ninguém perceba. Esse é o objetivo do transplante. Ninguém. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que geralmente na cirurgia é de 3 a 5 mil fios, pelo que eu tinha ouvido, folículos, pelo que eu tinha ouvido. O Dr. Thiago comentou aqui comigo que na minha vão ser 2 mil folículos, é isso? 12 mil fios. 12 mil fios. Mais ou menos. A estimativa é assim, se a gente conseguir um pouco mais, sempre assim, observando se a área doadora não está em sofrimento, entendeu? Mas o que a gente calculou com o nosso software é mais ou menos uns 5 mil folículos. É uma cirurgia enorme, cara. Grande, grande, grande mesmo. Pra você ter uma ideia, a minha capacidade de área doadora, que a gente já calculou, lógico, por curiosidade, né? Dá uns 3.200 mais ou menos, né? Mas é claro, tudo depende também do grau de calvície do paciente. Porque às vezes você tem um paciente com uma calvície bem pequena, que tem uma capacidade de 3 mil folículos, tá? E você tem um paciente que tem a capacidade de 5 mil, mas tem aquela calvície extremamente avançada, esse período cefálico grande, no fim, dá na mesma coisa, porque a proporção, né, que é importante, que é grau de calvície com quantidade de folículos. Então aqui a gente tem chance de ter um excelente resultado. Vai, assim, nossa senhora, se Deus quiser. Boa! Bora lá, gente. E olha isso, gente, o doutor explicando aqui que ele chama isso aqui de triângulo da juventude. Essa parte aqui muitas vezes não é reposta em implantes e ele vai fazer aqui porque isso rejuvenesce muito, né? Ângulo reto aqui. É isso, né, doutor? Cara, rejuvenesce sem infantilizar. Porque às vezes você fala, quero um pouco entrado. Esse é meu medo, eu não queria infantilizar. Não, esse não é meu medo. Não pode descaracterizar de jeito nenhum. Até profissionalmente depois contra. É isso. Né? Você chega numa pessoa, cara de cabeça de bebê, entendeu? É não isso. é, jovem, não. Infantil. Antes da adolescência, fica feio, entendeu? Então isso aqui harmoniza e fecha o frame que eu falo, que é a moldura mesmo. Só jogar aqui lá atrás, você imagina que estranho que ia ficar, ó. A sua entrada aqui e o teu cabelo começando aqui, cara. Perfeito. Fica sem sentido, entendeu? Sensacional. Fica desarmônico. Tá pronto aqui o desenho, gente? Esse aqui vai ser o Amadeuzinho novo. Olha. Exato. Novo Amadeuzinho aqui. A gente tava... Ele trouxe umas referências, né, de foto, então... Fotos assim, minhas antigas, eu tinha muito mais cabelo. Gostava, qual o momento que ele gostava. Então, uma foto que ele mostrou que ele falou, isso eu tava feliz. Ele já tinha bastante entrada e tudo mais, então assim, não posso descaracterizar, né? Então, poderia tirar a entrada um pouquinho mais? Poderia, dependendo do gosto do paciente. Não muito, senão você deixa reto. Mas eu gosto de entrada, ele gosta de entrada, então assim, a gente consegue respeitar. Se fica bonito, eu respeito a vontade do paciente. E a preocupação é não infantilizar, né? Não pode ser. Pode jovializar, mas não infantilizar. É isso. Isso é o mais importante. Boa. E agora, Paulo tá tirando aqui os últimos cabelinhos para a cirurgia. Vai começar agora. Então, vai durar mais ou menos 10 horas. Então, por volta das 5 da tarde, a Amadeu tá de volta. Até já, gente. Uma das coisas que muda a nossa técnica, a cirurgia nossa é invertida, tá? Eu começo pelo fim das cirurgias normais do pessoal. Então o pessoal entra na cirurgia e tenta tirar, assim, quantos?
Quantos der. Tá. A gente criou um software de inteligência artificial, cara. Eu vi ontem, espetacular. Cara, demorou uns 3 anos pra fazer isso aí. Mas ele assim, ele dá uma estimativa muito próxima da realidade do quanto dá pra tirar. Então o que eu consigo? Consigo começar essa cirurgia por trás, fazendo a pré-incisão. Que e aí, se eu demorar 2 horas pra fazer a pré-incisão, assim, pra fazer com extremo de cuidado, de perfeição, a cirurgia não tá contando ainda, porque eu não tirei nenhum folículo. Tirou daqui, começa a contar a ampulheta, porque ele começa a morrer. Exato. Então, a nossa cirurgia, a gente consegue fazer essa cirurgia gigantesca e ainda a integração, que é o quanto que nasce, é quase 100%. Porque não tem sofrimento do folículo. E aí, reparem, gente, que aqui na hairline, o Dr. Thiago faz irregular, tá vendo? Que é a maneira como os fios nascem naturalmente. Em vários lugares, eles fazem retinho, e aí fica com cara de implantado, né? Fica artificial, que não é a ideia. E aí, você tá cagando de medo, velho? Pela gente, é nosso seio. o nosso abacabelinho Nas verdades não já possíveis. Boa, certeza. tá aparecendo. Tá, esse aqui era eu com 24 anos. Cara, eu gostava muito. Pra mim isso aqui era já perfeito. Novo, isso abacabelinho muito legal. Matéria de desenho. implantado. Exato. Mas eu já era chamado de careca com 5 anos. Onde começava o meu cabelo de verdade, tá vendo? Essa diferença Acho aqui. que por conta do desenho, Aqui já é tudo desenho da entrada. Então, implantado, mas não dá pra você animar muito, isso aqui vai cair tudo, em até 45 dias vai cair tudo, e só depois dos 4 meses aqui volta a nascer, então deve ficar bem esquisito aí nos próximos dias. Olha, minha gente, faz tempo que eu não mostro pra vocês como é que tá a evolução aqui do nosso implante, né? Faz 23 dias agora, exatamente, que a gente fez o implante, e reparem que já começaram a cair, tá vendo? Principalmente dessas laterais aqui, mas foram implantados. Isso é normal, parte do processo. Os fios que foram transplantados caem, e aí daqui a uns 3 meses mais ou menos eles voltam a nascer, aí sim, o meu transplante eu não consigo mais perceber. assusta ver feito aqui, que eu não consigo mais é perceber. parte normal do processo de implante de cabelo. Mas que A gente tava aqui batendo papo com o Dr. Thiago, consulta, falando da vida, eu faço stand-up aqui. consulta de 6 meses. Doutor, vai crescer mais? Cara, eu falei pra ele vai começar a ficar irritado já comigo, porque uma hora vai falar, pô, não tá caindo água no couro cabeludo. Tem muito cabelo, chega, já tá bom. Tem umas regiões, por exemplo, aqui, ele tem 50% de fios, mais ou menos, vamos falar aqui, que já nasceram, tá? Ainda a gente tem em densidade entre 40% e 50% para nascer, porque tá com 6 meses, tá? Então, a gente tem uma expectativa de quase dobrar esse volume. Essa parte aqui, como tem que estar um pouquinho mais ralo aqui. Tá falando pro Lucas assim, não é tão impactante quanto é dos 3 por 6, porque o cara sai da calvície para ter cabelo desse jeito, ninguém percebe, nem eu que tô aqui nessa distância, esse é o objetivo. Mas cada dia que ele vê, porque ele viu o contrário, ele viu ele perdendo, agora ele vai ver o cabelo dele aumentando de volume, não impacta tanto, mas as coisas que, algumas coisas pontuais, por exemplo, lateralzinha, essas coisas elas vão formando mais, tá, e vai fechando de uma vez. Essa lateralzinha que você... Gente, eu tava reparando em alguns cuidados. Eu tava comentando que quando eu tomo banho, eu lavo, o cabelo já fica arrumadinho. O Dr. Thiago comentou que ele faz isso de propósito, olha o cuidado. Ele implanta os fios na posição que já fique penteado, é isso, doutor? Ângulo e direção, assim, o objetivo é sempre devolver a imagem que o paciente tinha, não transformar. Por isso que eu acho bonito o transplante. Então a gente fala, cara, se tem dente, perdeu, você põe de volta. Cabelo, também tendo oportunidade, então a gente não quer mudar a pessoa. E facilitar o penteado, porque o que a gente sempre quer, cara? Dar uma ajeitadinha no cabelo, o meu, por exemplo, ele cai assim. Então, se eu mudar um pouquinho o ângulo na frente, não estamos mudando a obra de Deus que estava perfeito, mas é só para facilitar o penteado dele. E ele falou, cara, nem precisava passar pomada, agora eu não estou precisando. Eu não passo nada, ele cresce assim. É proposital, mas dá para fazer assim. Se ele quiser deixar mais certinho, também é só ele abaixar aqui, ele fica. Gente, façam. Quem tem alguma calvície, alguma coisa que está incomodando, faz. Vai no médico bom, mas não economiza com isso. Não pode economizar. Vem em lugar bom, vem em médico top, porque isso aqui mal feito, cara, acaba com a sua autoestima. Eu convivia bem. A gente vem aqui, minha gente, a experiência completa. Agora é fazer o MMP, que são aquelas furadinhas do cabelo para aplicar medicamento para crescer ainda mais. Olha lá, gente. Isso aqui é horrível, tá? Para quem tem fobia de agulha, mas a Camila é super cuidadosa. Mas dói, viu? Mas é importante o tratamento, então eu faço com prazer. Tá vendo esse líquido amarelo aqui? Fiz comentário do implante, minha gente. Ontem a gente completou exatamente 7 meses da cirurgia. E todo mês, vocês sabem, eu mostro pra vocês aqui como é que tá a evolução. Então, olha lá. Ainda falta preencher essa parte aqui do miolo, um pouquinho das laterais. Aqui também, vocês lembram, mês passado, fez 6 meses, a gente fez a consulta com o Dr. Thiago Bianco, no meio do processo, vocês sabem que cresce até o 12º mês, e ele disse que já cresceram mais ou menos 50% dos fios e falta crescer mais ou menos 40% do volume. Então isso que vocês estão vendo
ainda vai aumentar mais ou menos 40% o volume. Não sei se vai caber tanto cabelo aqui na alma cabeça, minha gente.